Você sente dor nos joelhos depois de caminhar? Aquela sensação de que suas articulações estão reclamando a cada passo? Talvez você pense que é apenas a idade chegando, mas a verdade é que pode ser a forma como você está caminhando que está destruindo seus joelhos sem você perceber. Depois dos 65 anos, nossos joelhos já passaram por décadas de uso. Eles carregaram nosso peso, nos levaram a todos os lugares, subiram escadas, aguentaram corridas atrás dos filhos e netos. Mas aqui está algo que poucos sabem. Não é o tempo que mais prejudica seus joelhos. É a maneira errada de caminhar que acelera o desgaste da cartilagem e pode levar à artrose. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram algo surpreendente. Eles observaram que pessoas que corrigem pequenos erros na forma de caminhar conseguem reduzir significativamente a dor nos joelhos e até desacelerar o avanço da artrose. O problema é que a maioria de nós nem percebe que está cometendo esses erros todos os dias. Vou explicar exatamente quais são esses 7 erros que estão destruindo seus joelhos e, mais importante, como você pode corrigi-los hoje mesmo. Cada erro que vou mostrar foi identificado em estudos científicos como um fator que aumenta a pressão dentro da articulação do joelho, desgasta a cartilagem mais rápido e causa aquela dor que você sente ao final do dia. O primeiro erro é tão comum que quase todo mundo comete: usar o calçado errado ou usar sapatos velhos e gastos. Você pode estar pensando que qualquer tênis serve para caminhar, mas estudos mostram que isso está longe de ser verdade. Quando você usa sapatos sem suporte adequado no arco do pé ou tênis que já perderam o amortecimento, algo acontece no seu corpo. Seus pés começam a rolar para dentro ou para fora, de forma exagerada a cada passo. Isso se chama pronação excessiva ou supinação. O problema é que esse movimento errado dos pés não fica só nos pés. Ele sobe pela perna e muda completamente o alinhamento dos seus joelhos. Imagine uma torre de blocos. Se a base está torta, toda a estrutura acima fica instável. É exatamente isso que acontece com seu corpo. Quando seus pés não têm o suporte correto, seus joelhos precisam compensar, trabalhando em ângulos que não foram feitos para suportar. Com o tempo, isso aumenta a pressão em partes específicas da cartilagem do joelho, especialmente no compartimento medial, que é a parte interna do joelho. Pesquisas publicadas no Journal of Orthopedic Research mostraram que calçados inadequados podem aumentar em até 30% a carga sobre o joelho durante a caminhada. Isso significa que a cada 10 passos que você dá com o sapato errado, é como se você estivesse dando 13 passos de pressão sobre suas articulações. E tem mais. Sapatos gastos, aqueles que você usa há anos porque são confortáveis, já perderam completamente a capacidade de absorver impacto. Cada vez que seu pé toca o chão, uma onda de choque sobe pela sua perna. Quando o calçado está novo e com bom amortecimento, ele absorve parte desse impacto. Mas quando está velho, todo o impacto vai direto para seus joelhos. A solução é mais simples do que parece. Escolha tênis com bom suporte de arco, amortecimento adequado e que sejam flexíveis na parte da frente. Tênis para caminhada são diferentes de tênis para corrida. Para caminhar, você precisa de flexibilidade na sola e suporte no calcanhar. E troque seus tênis a cada 6 meses se você caminha regularmente, mesmo que eles ainda pareçam bons por fora. O amortecimento interno se desgasta antes da aparência externa mostrar. O segundo erro que está destruindo seus joelhos é a passada muito longa, o que os especialistas chamam de overstriding. Esse é um erro silencioso porque muita gente acha que dar passos longos é sinal de uma caminhada vigorosa e saudável. Mas a realidade é bem diferente. Quando você estica demais a perna para frente, seu pé aterrissa no chão bem à frente do seu corpo, com o joelho quase reto. Nesse momento, acontece algo chamado força de frenagem. É como se você estivesse pisando no freio a cada passo. Essa força viaja para cima, direto para o joelho,
criando um estresse enorme na articulação. Médicos da Universidade de Princeton estudaram esse fenômeno e descobriram que o overstriding pode sobrecarregar não apenas os joelhos, mas também os quadris, as canelas e até a região lombar. A cada passo longo demais, você está criando um impacto que seus joelhos não foram feitos para absorver repetidamente. Pense assim: quando você caminha com passos muito longos, é como se você estivesse batendo o calcanhar no chão com força extra. Esse impacto repetido, milhares de vezes durante uma caminhada, vai desgastando a cartilagem do joelho aos poucos. É um dano cumulativo que você não sente no momento, mas que aparece como dor crônica depois de meses ou anos. A forma correta de caminhar é com passos mais curtos e mais frequentes. Seu pé deve aterrissar mais ou menos embaixo do seu corpo, não muito à frente. Quando você faz isso, o joelho está levemente flexionado no momento do impacto, o que permite que os músculos da coxa absorvam parte da força, protegendo a articulação. Uma dica prática: preste atenção no som dos seus passos. Se você ouve um baque alto cada vez que seu pé toca o chão, provavelmente está dando passos longos demais e batendo o calcanhar com muita força. Uma caminhada saudável é mais silenciosa, com o pé rolando suavemente do calcanhar até os dedos. O terceiro erro é caminhar sempre na mesma velocidade, especialmente se for muito devagar. Isso pode parecer estranho, porque muita gente pensa que caminhar devagar é mais seguro para os joelhos. Mas estudos recentes mostram que a velocidade da caminhada tem um impacto direto na saúde dos joelhos. Pesquisadores que analisaram dados da iniciativa de osteoartrite, um grande estudo nos Estados Unidos, descobriram algo interessante. Pessoas que caminham muito devagar têm maior risco de desenvolver problemas nos joelhos ao longo do tempo. Por quê? Porque quando você caminha devagar demais, seus músculos não trabalham de forma eficiente para estabilizar o joelho. Pense no joelho como uma articulação que precisa de suporte constante dos músculos ao redor, especialmente o quadríceps, que é aquele músculo grande na frente da coxa. Quando você caminha em um ritmo adequado, esse músculo se contrai de forma rítmica e eficiente, mantendo o joelho estável e protegido. Mas quando você caminha muito devagar, o padrão de ativação muscular muda e o joelho fica menos protegido. Por outro lado, caminhar rápido demais o tempo todo também não é ideal, especialmente se seus músculos não estão preparados. O segredo está na variação. Seu corpo se beneficia quando você alterna entre diferentes velocidades durante a caminhada. Uma caminhada saudável para quem tem mais de 65 anos deve ter um ritmo moderado, onde você consegue conversar, mas sente que está fazendo um esforço leve. Isso geralmente corresponde a cerca de 3 a 4 km por hora. Você pode começar mais devagar para aquecer, aumentar para um ritmo moderado no meio da caminhada e desacelerar novamente no final. Estudos mostram que manter uma velocidade de caminhada adequada não só protege os joelhos, mas também está associado a melhor saúde geral e maior longevidade. A velocidade da sua caminhada é, na verdade, um marcador de saúde. Pessoas que conseguem manter um bom ritmo ao caminhar tendem a ter melhor função cardiovascular, músculos mais fortes e articulações mais saudáveis. Se você perceber que está caminhando cada vez mais devagar, isso pode ser um sinal de que seus músculos estão enfraquecendo ou que há algum problema começando nos joelhos. Nesse caso, vale conversar com um profissional de saúde para avaliar e, se necessário, iniciar exercícios de fortalecimento. O quarto erro é caminhar com os pés apontando muito para dentro ou muito para fora. Esse é um padrão de marcha que muitas pessoas desenvolvem ao longo dos anos sem perceber, mas que tem um impacto enorme na saúde dos joelhos. Quando seus pés apontam para dentro demais, o que chamamos de marcha em rotação interna, ou quando apontam muito para fora, em rotação externa exagerada, você está mudando completamente a distribuição de peso dentro do joelho. Isso cria o que os biomecânicos chamam de momento de adução do joelho. Deixe-me explicar de forma simples.
O joelho tem dois compartimentos principais: o medial, que é a parte interna, e o lateral, que é a parte externa. Em uma caminhada normal e saudável, o peso é distribuído de forma relativamente equilibrada entre esses dois lados. Mas quando você caminha com os pés muito para fora ou muito para dentro, você força mais peso para um lado do que para o outro. Estudos publicados em revistas científicas de biomecânica mostram que o momento de adução do joelho, que é essa força que empurra o peso para o lado interno do joelho, é um dos principais fatores que aceleram o desenvolvimento e a progressão da artrose. Pessoas que caminham com os pés muito para fora tendem a sobrecarregar o compartimento medial do joelho, que é exatamente onde a artrose mais comum acontece. Aqui está o interessante. Alguns estudos testaram ensinar pessoas a modificar levemente o ângulo dos pés durante a caminhada. Quando as pessoas aprenderam a caminhar com os pés apontando mais para frente, de forma neutra, elas conseguiram reduzir significativamente a carga sobre o compartimento medial do joelho. Em alguns casos, isso também reduziu a dor. Mas atenção! Não estou dizendo para você forçar seus pés em uma posição completamente diferente da noite para o dia. Mudanças bruscas podem causar outros problemas. O ideal é fazer ajustes graduais, com consciência corporal. Observe como você caminha. Peça para alguém filmar você caminhando de frente e de costas. Você vai se surpreender ao ver seu próprio padrão de marcha. Se você perceber que seus pés apontam muito para fora, tente conscientemente trazê-los um pouco mais para frente a cada dia. Faça isso gradualmente, durante algumas semanas. Seu corpo precisa de tempo para se adaptar a um novo padrão de movimento. E se você sentir desconforto ou dor ao tentar mudar, procure orientação de um fisioterapeuta que possa avaliar sua marcha de forma individual. O quinto erro é caminhar sempre em superfícies muito duras, como concreto e asfalto. Eu sei que muitas vezes não temos escolha, especialmente quem mora em cidade grande. As calçadas são de concreto, as ruas são de asfalto. Mas se você tem a opção de variar, isso pode fazer uma diferença enorme para seus joelhos. Cada vez que seu pé toca o chão, uma força de impacto viaja pelo seu corpo. Em superfícies duras como o concreto, esse impacto é maior porque o chão não absorve nada. Toda a força precisa ser absorvida pelo seu corpo, pelos pés, tornozelos, joelhos, quadris e coluna. Agora, quando você caminha em superfícies mais macias, como grama, terra batida ou trilhas de parque, o solo absorve parte desse impacto. Isso significa menos estresse repetitivo sobre a cartilagem dos seus joelhos. Ao longo de uma caminhada de 30 minutos, estamos falando de milhares de passos. A diferença acumulada de impacto entre caminhar no concreto e caminhar na grama é significativa. Estudos sobre biomecânica da caminhada mostram que superfícies mais macias reduzem as forças de impacto nas articulações. Isso não significa que você nunca deve caminhar no concreto. Mas se você tem a opção de ir a um parque, caminhar na grama ou em trilhas leves algumas vezes por semana, seus joelhos vão agradecer. Tem outro benefício que poucos consideram. Caminhar em superfícies irregulares, como trilhas naturais, ativa mais músculos estabilizadores ao redor do joelho e do tornozelo. Seu corpo precisa se ajustar constantemente às pequenas variações do terreno, o que fortalece esses músculos de suporte. Músculos mais fortes significam joelhos mais protegidos. Claro, se você tem problemas de equilíbrio ou já tem artrose avançada, precisa ter cuidado com terrenos muito irregulares para não correr risco de queda. Mas para a maioria das pessoas acima de 65 anos que ainda têm boa mobilidade, variar as superfícies é uma estratégia inteligente. Se você realmente não tem acesso a parques ou áreas com grama, pelo menos tente escolher calçadas em melhor estado, evitando aquelas muito irregulares ou com buracos que forçam você a fazer movimentos bruscos. E invista em um bom calçado com amortecimento, que vai compensar um pouco a dureza do concreto. O sexto erro, e esse é muito comum,
é caminhar com os músculos da coxa fracos, especialmente o quadríceps. Você pode estar pensando, mas isso não é um erro de caminhada, é fraqueza muscular. E você está certo, mas a fraqueza muscular muda completamente a forma como você caminha, e isso destrói seus joelhos. O quadríceps é o músculo grande na frente da coxa, e ele tem um papel fundamental na proteção do joelho. Quando você caminha, esse músculo se contrai para estabilizar o joelho a cada passo, especialmente no momento em que seu pé toca o chão, e você transfere o peso do corpo para aquela perna. Quando o quadríceps está fraco, ele não consegue fazer esse trabalho de estabilização de forma eficiente. O resultado é que o joelho fica mais instável e a cartilagem dentro da articulação sofre pressões irregulares. É como dirigir um carro com amortecedores ruins. Cada buraco na estrada causa um impacto maior, porque o sistema de proteção não está funcionando direito. Pesquisas mostram que a fraqueza do quadríceps é tanto uma causa quanto uma consequência de problemas no joelho. Quando o joelho começa a doer, as pessoas tendem a usá-lo menos, o que enfraquece ainda mais o músculo. Isso cria um ciclo vicioso. Joelho fraco leva a músculo fraco, que leva a joelho mais fraco ainda. Mas aqui está a boa notícia. Você pode reverter isso. Fortalecer o quadríceps é uma das intervenções mais eficazes para proteger os joelhos e reduzir dor. E você não precisa ir para uma academia ou fazer exercícios complicados. Um exercício simples e muito eficaz é o seguinte: sente-se em uma cadeira com as costas retas. Estenda uma perna para frente, mantendo o joelho reto, e segure por 5 segundos. Você vai sentir o músculo da frente da coxa contrair. Faça isso 10 vezes com cada perna, 2 vezes por dia. Parece simples, mas é poderoso. Outro exercício é sentar e levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Isso trabalha não só o quadríceps, mas também os glúteos e outros músculos que estabilizam o joelho. Comece com uma cadeira mais alta se for difícil, e vá progredindo para cadeiras mais baixas conforme você fica mais forte. Estudos clínicos demonstram que programas de fortalecimento muscular podem reduzir a dor no joelho, tanto quanto alguns medicamentos anti-inflamatórios, mas sem os efeitos colaterais. E mais, músculos fortes podem até desacelerar a progressão da artrose. Se você sente que seus joelhos estão fracos, que suas pernas tremem ao subir escadas, ou que você precisa se apoiar em alguma coisa para levantar de uma cadeira, esses são sinais de que seus músculos precisam de atenção. Comece devagar, com exercícios simples, e seja consistente. Você vai notar diferença em poucas semanas. O 7º e último erro é ignorar a postura do corpo enquanto caminha. Muitas pessoas focam apenas nos pés e nas pernas. Mas a verdade é que a forma como você posiciona seu tronco, seus ombros e sua cabeça afeta diretamente seus joelhos. Quando você caminha curvado para frente, com os ombros caídos e a cabeça projetada, você desloca seu centro de gravidade. Isso força seus joelhos a trabalharem mais para manter o equilíbrio. Além disso, essa postura geralmente vem acompanhada de passos arrastados e menor ativação dos músculos do core, que são os músculos do abdômen e da região lombar. O core é como o centro de comando do seu corpo. Quando esses músculos estão ativos e fortes, eles estabilizam toda a sua estrutura, permitindo que as pernas e os joelhos funcionem de forma mais eficiente. Mas quando o core está fraco e você caminha com má postura, seus joelhos precisam compensar essa falta de estabilidade central. Estudos sobre biomecânica da marcha mostram que pessoas que caminham com postura ereta, ombros para trás e olhar para frente, distribuem melhor o peso corporal e reduzem o estresse sobre as articulações dos membros inferiores. A postura correta também permite que você respire melhor, o que melhora sua resistência durante a caminhada. Aqui está como você deve caminhar. Imagine que há um fio puxando o topo da sua cabeça suavemente para cima. Isso naturalmente alinha sua coluna. Mantenha os ombros relaxados, mas para trás, não curvados para frente. Olhe para frente, não para o chão.
Seu olhar deve estar no horizonte, não nos seus pés. Contraia levemente os músculos do abdômen, como se estivesse preparando para alguém tocar sua barriga. Isso ativa o core e estabiliza seu tronco. E deixe seus braços balançarem naturalmente ao lado do corpo, em sincronia com suas pernas. O movimento dos braços não é só estético. Ele ajuda no equilíbrio e na eficiência da caminhada. Muitas pessoas desenvolvem má postura ao caminhar porque passam muito tempo sentadas, ou porque têm dor e inconscientemente se curvam para proteger a área dolorida. Mas essa proteção acaba criando mais problemas. Se você perceber que tem dificuldade em manter uma postura ereta, pode ser útil fazer exercícios de alongamento para o peito e fortalecimento para as costas. Um exercício simples. Fique em pé. Coloque as mãos atrás da cabeça com os cotovelos abertos para os lados e empurre suavemente os cotovelos para trás, abrindo o peito. Segure por 20 segundos. Faça isso várias vezes ao dia. Isso ajuda a reverter a postura curvada que desenvolvemos ao longo do dia. Agora que você conhece os 7 erros que estão destruindo seus joelhos, vamos recapitular rapidamente para que você possa começar a fazer mudanças hoje mesmo. Primeiro, verifique seus calçados. Use tênis adequados para a caminhada, com bom suporte e amortecimento. E troque-os regularmente. Segundo, evite passos muito longos. Caminhe com passos mais curtos, com o pé aterrissando embaixo do corpo. Terceiro, varie a velocidade da sua caminhada e mantenha um ritmo moderado na maior parte do tempo. Quarto, observe o ângulo dos seus pés. Tente caminhar com os pés apontando para frente, de forma neutra. Quinto, sempre que possível, varie as superfícies onde você caminha, incluindo grama e terra. Sexto, fortaleça seus músculos da coxa, especialmente o quadríceps, com exercícios simples e regulares. E sétimo, mantenha uma postura ereta ao caminhar, com ombros para trás e olhar para frente. Cada um desses ajustes pode parecer pequeno, mas juntos, eles fazem uma diferença enorme na saúde dos seus joelhos. A boa notícia é que você não precisa mudar tudo de uma vez. Escolha 1 ou 2 erros para corrigir primeiro. Pratique por algumas semanas até que se torne natural. E então, adicione outro ajuste. Lembre-se, seus joelhos carregaram você por toda a vida. Agora é hora de cuidar deles com atenção e carinho. Caminhar é um dos melhores exercícios que existem, especialmente depois dos 65 anos. Fortalece o coração, mantém os músculos ativos, melhora o humor e a qualidade do sono. Mas só traz esses benefícios quando feito da forma correta. Se você já tem dor nos joelhos ou diagnóstico de artrose, essas correções na forma de caminhar podem ajudar muito, mas sempre em conjunto com o acompanhamento médico. Mudanças na forma de caminhar são complementares ao tratamento, não substituem a orientação profissional. Em casos de dor persistente, inchaço ou limitação importante de movimento, é fundamental consultar um ortopedista ou fisioterapeuta. Para quem está começando a sentir os primeiros sinais de desconforto nos joelhos, essas mudanças podem ser exatamente o que você precisa para evitar que o problema se agrave. Prevenção é sempre mais fácil do que tratamento. E aqui vai uma última dica valiosa. Seja paciente com seu corpo. Mudanças de padrão de movimento levam tempo. Você passou décadas caminhando de uma determinada forma, então é natural que leve algumas semanas ou até meses para que um novo padrão se torne automático. O importante é a consistência, não a perfeição. Comece hoje. Na sua próxima caminhada, escolha um dos pontos que mencionei e preste atenção nele. Pode ser a postura, pode ser o comprimento dos passos, pode ser o calçado. Foque naquele ponto durante toda a caminhada. No dia seguinte, continue praticando. Com o tempo, vai se tornar natural e você poderá adicionar outro ajuste. Seus joelhos têm uma capacidade incrível de se adaptar e até de se recuperar quando você dá a eles as condições certas. Cartilagem pode não se regenerar completamente, mas os músculos ao redor podem ficar mais fortes.
A forma de caminhar pode melhorar e a dor pode diminuir significativamente. Você merece caminhar sem dor, aproveitar passeios com a família, ir ao parque, fazer suas atividades diárias com conforto e independência. E agora você tem o conhecimento para fazer isso acontecer. Se você conhece alguém que reclama de dor nos joelhos, que está sempre dizendo que não aguenta mais caminhar, compartilhe essas informações. Às vezes, pequenas mudanças na forma de caminhar podem transformar a qualidade de vida de uma pessoa. Juntos, podemos ajudar mais pessoas a viverem com mais saúde e menos dor. Te aguardo no próximo encontro. Um forte abraço e cuide-se bem.